O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram a Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a igreja hoje celebra o dia de Santa Escolástica, grande mística da igreja, virgem, que dedicou sua vida ao Senhor e marcou a história pela sua grande piedade. Ela é também conhecida como grande amiga dos santos, dos místicos, e tinha uma amizade tão profunda com Deus, quando ela falava até chovia. Quando ela pedia para chover, chovia. Era uma grande íntima do Senhor. A liturgia desta segunda-feira traz para nós, na primeira leitura, a narrativa dos primeiros 4 dias da criação. No livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, encontramos o texto que explica a criação do mundo. Atenção! O objetivo da Bíblia não é dar respostas da biologia, respostas até de filosofia pode até alguma coisa, mas o objetivo da Bíblia não é para dar explicação filosófica, explicação geológica, porque alguém pode querer ler a Bíblia de forma fundamentalista. E aqui fala, primeiro dia aconteceu isso, segundo dia aconteceu aquilo, terceiro dia aconteceu aquilo, e alguém poderia falar assim, como é que você pode medir o dia se nem o sol existia? Porque aí quando você começa a cruzar as informações conforme o conhecimento nosso atual, parece que a Bíblia está errada. Mas entendam, qual é o grande objetivo da Bíblia? Revelar para nós os mistérios eternos. Revelar para nós que Deus é nosso Criador, que nos ama, que está perto de nós. Os outros detalhes a gente vai
entendendo com o passar do tempo, a própria inteligência humana é dotada de uma grande capacidade de ir descobrindo os mistérios do universo. Por exemplo, questionou-se muito se existia ou não o famoso Big Bang. Segundo a teoria, houve uma grande explosão e dessa explosão, pimba, surgiu todo o universo. A Bíblia nem diz que sim, nem diz que não, porque o objetivo da Bíblia não é dar explicações científicas. A Bíblia quer dizer para nós, como verdade eterna, que nós somos criados por Deus. Ponto. Foi Deus que nos criou. Pá, dessa história aí de que o homem veio do macaco. Olha, eu não quero discutir quem está apegado à própria família. Vai que a pessoa acha, né? Não sei. Porque se fosse assim, até hoje estava tendo macaco virando ser humano, né? De novo, o objetivo da Bíblia não é dar explicações, questionar Darwin, os evolucionistas, os criacionistas. A ciência vai, ao longo dos séculos, dando maiores explicações, inclusive corrigindo seus próprios erros. A ciência vai evoluindo. E Deus nos deu este dom maravilhoso, a inteligência, que pode ser usada para isso. Porque se você for ler a Bíblia para procurar aqui, nos próximos versículos, amanhã vocês vão ver a liturgia da palavra, quando Deus cria o ser humano, cria no último dia da semana, no sexto dia, e o ser humano é a cereja do bolo, é a parte mais bonita da criação. A Bíblia está explicando o quê? Primeiro, Deus nos criou. Segundo, somos a criatura mais amada por Deus. É esse é o objetivo. Isso aqui a ciência não pode falar. Veja, aonde a ciência não consegue explicar, a fé explica. As duas coisas não precisam brigar. São João Paulo II escreveu uma encíclica maravilhosa que se intitula Fé e Razão, Fides et Ratio. E João Paulo II fala que a fé, Bíblia, razão, ciência, a fé e a razão são como duas asas que ajudam o homem a elevar-se. Se o homem olha apenas o lado da fé e ignora a ciência, é uma fé um pouco mancueba. Por outro lado, se o homem olha apenas a ciência e esquece a fé, é uma ciência pobre. Porque vai chegar um momento em que a ciência não conseguirá dar a resposta das respostas. Já sabemos de gente que já está sobrevivendo com o coração de porco. Fez o transplante, colocou o coração de porco, a pessoa está viva. Sabemos de gente que já fez transplante de pele e a pele foi produzida por supercomputadores que fizeram a impressão no material orgânico e conseguiu substituir um pedaço da pele por essa pele que foi impressa por computador. A ciência avança a passos largos, mas a ciência jamais será capaz de reproduzir aquele lampejo inicial que deu a vida. Pode até fabricar um espermatozoide, fabricar um óvulo, pode até intuitivamente fazer os dois se encontrarem, mas a ciência, o poder humano, a inteligência humana não é capaz de fabricar uma alma. A alma não. Veja, tem um limite da ciência aqui. E lá onde a ciência encontra o seu limite, a sua fronteira, aqui entra a fé. Então, estou fazendo tudo isso para explicar que não devemos ouvir ou ler o texto bíblico querendo aqui encontrar respostas científicas. Não. O autor sagrado quer deixar claro para nós que nós fomos criados por Deus. Você não veio do acaso. Não é um acaso. De repente, uma molécula, de repente, talvez até um micróbio que foi se desenvolvendo no buraco negro da 5ª galáxia depois de Andrômeda, e aí depois veio respingar aqui
no terceiro, para o quarto planeta da Via Láctea, e de repente, por causa do oxigênio, etc. e tal, catapimba, você nasceu. Não, você não é fruto do acaso. Você é criatura amada de Deus. Deus te criou e preparou este mundo tão grande e tão bonito para nós. Não para que o destruamos, mas para que possamos nos servir dele. E aí tem aqueles conceitos estranhos, né? Porque alguém pode ler isso aqui e falar assim, está vendo? É o princípio da ecologia, né? Deus criou as plantas, Deus criou isso, Deus criou aquilo. Lá na frente o texto vai dizer, crescei, multiplicai-vos e dominai a terra. O dominar a terra não significa destruir a terra. Não podemos destruir a natureza. Mas também não podemos colocar a natureza acima do ser humano. Porque hoje em dia, por exemplo, se alguém matar um tatu, vai preso. É um crime inafiançável. Mas se uma pessoa deu um tiro na outra, matou o próprio parente, pelo fato de ser réu primário, ele pode responder em liberdade. Estranho, né? Quer dizer que eu posso matar um tatu e ninguém pode pagar minha fiança. Até é crime inafiançável, porque o tatu é um animal em risco de extinção. Mas eu posso matar o vizinho está me atazanando muito, eu vou lá e taco um porrete na cabeça dele, matei. E aí foi legítima defesa. Defesa do quê? Eu estava com raiva dele, ele passou tanta raiva que eu matei ele. E aí, com um monte de solilóquios, um monte de palavras ali no tribunal, o réu confesso pode responder em liberdade depois de matar um semelhante. Isso aqui é que está o erro. Vamos fazer uma campanha para defender o mico-leão dourado. Nenhum problema, vamos cuidar do mico-leão dourado, que é criatura de Deus, é bonitinho. Mas olha, vamos defender também o ser humano? Eu me lembro, eu estava no meu terceiro ano de estudo, de faculdade, lá em Roma, fazendo filosofia. Terminei a filosofia e estava na teologia já, no primeiro ano de teologia. E seminarista só muda a cara e o endereço, seminarista não tem dinheiro. A gente vende o almoço para comer a janta. O bispo me mandou para Roma e falou assim, você dá um jeito aí. Quando ele chegou lá, deu $100 para mim, falou, quando eu voltar, eu trago mais dinheiro. Aí o meu colega, que eu não vou falar quem é, que algum de vocês conhece, perguntou assim, o senhor vai voltar amanhã? Eu disse, não sei quando é que eu volto, não. Esse censo tem que durar não sei quantos anos. E, de fato, o bispo só voltou 4 anos depois. 4 anos vivendo com $100. Então, tinha que juntar. Era complicado esse negócio de comprar livro. Na época, né, fazia fotocópia. Agora, tudo no pendrive, tudo, né? Mas naquela época, eu já sou antigo mesmo, era livro, tinha que imprimir, tinha que encadernar, um monte de coisa. E eu estava lá voltando estava encadernando um livro, eu imprimi o livro, estava encadernando, juntei as moedinhas que eu tinha, paguei o livro, eu era seminarista, e estou voltando para o seminário. E passei perto do Vaticano. E tinha lá uns jovens de uma ONG que vieram falar para mim assim, olha, nós somos aqui os Juventude em favor da defesa do cachorro, não sei o quê. É o nome do cachorro lá, que eu até hoje não sei o nome desse cachorro. Porque esse cachorro está em extinção, nós queremos pedir uma doação para a gente preservar o cachorro. Eu olhei para a cara daquela pessoa, olhei para o meu livro, que eu encadernei, juntando moeda, e pensei assim, eu vou dar moeda para preservar o cachorro, sendo que eu não dou conta de estudar. Quem sabe um dia, um desses estudantes aqui, vão descobrir, pelo avanço científico, maneiras de preservar, de ajudar os animais, não só o cachorro, mas agora, quer dizer, eu coloco a natureza, ou os animais acima do ser humano, aqui está um erro. E o livro do Gênesis deixa isso muito claro, que se você pegar o primeiro capítulo da Bíblia e for ler com calma, você vai perceber que Deus vai construindo tudo para que tudo venha convergir sobre o ser humano. O ser humano é a obra-prima da criação. Santo Irineu de Lyon na França, né? Era um bispo de Lyon na França, Santo Irineu de Lyon. Ele escreveu assim, que Deus criou o céu e falou que tudo era bom. Criou a terra, tudo era bom. Criou o mar, os peixes que habitam os mares e viu que era bom. Criou as florestas, os animais que vivem nas florestas, viu que tudo era bom.
E vai citando cada uma das criações. Aí no final, Santo Irineu escreve assim, é uma parábola da criação. Ele diz assim, que quando Deus criou o ser humano, depois que Deus criou o ser humano, Ele olhou para ele, respirou fundo e disse assim, finalmente já posso perdoar. Porque Deus queria alguém a quem Ele pudesse dar o perdão. Não tem como perdoar a terra, perdoar o animal, que não tem inteligência, não tem racionalidade. Uma borboleta não sabe o que faz, ela existe porque existe, pronto. É bela, sim, mas ela não tem inteligência. Só o ser humano é capaz de pensar e saber que pensa. Se bem que tem alguns que eu acho que não sabem que pensa, não. Embora sejam humanos. Mas todo ser humano, por característica, por criação, é capaz de pensar. Por exemplo, os cachorros não vieram hoje, é por causa da chuva, né? Eu tenho aqui 3 fiéis cachorros que não falta aqui, que é impressionante. Alguns deles vêm mais que algumas pessoas, né? Mas eu valorizo mais a pessoa. Estou citando o cachorro porque eu ia citar agora o exemplo e a hora que eu preciso deles, eles não estão aqui. O cachorro não tem noção de estar aqui. O cachorro não sabe que ele existe. Você sabe que você existe. Um cachorro não é capaz de sonhar. Explico. Vou dar um exemplo. Imagina agora, acabou a missa, você saiu ali fora, tem uma limusine te esperando. Imagina, deixa a imaginação fluir. Deixa uma limusine, um Rolls Royce. E você entrou na limusine e te levou até o aeroporto. Fica tranquilo que o avião não vai cair. Já caiu 5 esse ano, mas vai acabar. Um dia vai acabar com esse negócio. Aí você foi para o aeroporto e você, depois que embarcou naquele avião maravilhoso, um jato supersônico, você consegue viajar, em poucas horas você chega no Havaí. E lá no Havaí você está sentado na praia, imagina, está sentado na praia, tomando água de coco, olhando aquele mar azul, e a brisa tocando no seu rosto. Só de falar assim, tem gente que está sorrindo. Eu queria estar lá mesmo. Nós temos a capacidade de, com pensamento, embora estejamos aqui, imaginar coisas fora daqui. Isso se chama racionalidade. Só nós temos isso. Por isso nós, o ser humano, somos a criatura superior. Acima de nós, só os anjos. Porque quando Deus cria o céu e as criaturas do céu, podemos entender que Ele criou os anjos. Acima de nós, só os anjos. Mas neste mundo, nesta terra, somos a obra-prima das mãos de Deus. É isso que a primeira leitura quer dizer. E por causa disso, Deus derrama sobre nós a sua graça. Deus quer cuidar de nós. Olha só o Evangelho, gente, que coisa linda. As pessoas queriam pelo menos tocar na barra do manto de Jesus. Claro que quando a gente lê aqui, a gente pensa assim que estava tocando na roupa de Jesus. Mas não é exatamente na roupa, tá? Na época de Jesus, os rabinos seriam como se fossem os padres hoje. Os rabinos tinham vestes próprias de rabino. E tinha um lenço que caía sobre os ombros que se chamava talit. Talit. É o lenço que os rabinos usavam. Jesus tinha um talit também. Tanto que quando ele desenrolava o talit, ele conseguia fazer... Quando vocês já viram alguma imagem que Jesus tem parece que tem um negócio assim, né? Já viram a imagem? Jesus presta... Que lindo que está aqui, né? Deve ser uma coisa medonha na televisão, mas tá bom. Já viu aquela imagem? Jesus está assim? Esse pano, ele dobra. Ele dobra e cai sobre o ombro de Jesus. Chama-se talit. E no final do talit tinha umas franjas. Se você for ver algum filme da história de Israel, do tempo de Jesus, vai ver que os rabinos tinham esse talit. Lembra que há poucos dias ouvimos no Evangelho a mulher que estava com a hemorragia e tocou em Jesus e ficou curada? A mulher tocou no talit, na franja do talit. Só que aí até explicar o que é talit aqui, a pessoa já perdeu até o fio da meada. Então a Bíblia coloca, tocar nas vestes de Jesus, mas era o talit. E a igreja preservou isso. O talit dos rabinos se transformou depois na estola. Olha aqui, por baixo da casula, o padre usa esse tecido. É a estola. Está lembrando as vestes de Jesus.
Veja que tudo na igreja católica tem um porquê. Pessoa que sai da igreja é porque não conheceu a igreja. A pessoa que abandona a igreja é porque não conheceu, porque não tem outra que consiga trazer com tanta clareza e beleza a verdadeira tradição. Então, o talit está aqui, virou estola, né? Deixa eu arrumar aqui, porque deve estar uma marmota só, né? É isso. A mulher toca no manto. Diz aqui o texto que as multidões vinham e queriam tocar no talit de Jesus. Por quê? Porque eram curadas. Eu nunca vi na Bíblia um cachorro ou então um camelo que nasceu cego chegar perto de Jesus, dar uma cafungada na cacunda dele e ser curado. Jesus não vai caminhando no meio do deserto para... O que foi? Não conhecia essa palavra não? Cafungar. Cafungar, isso aqui. Agora você aprendeu, né? Eu cafungo, tu cafungas. É que ela deu uma risada tão boa que eu achei engraçado. O nordestino fala assim, tá. É assim mesmo. Então, onde é que eu estava mesmo? Na cafungada. Eu nunca vi na Bíblia um camelo que cafungou na cacunda de Jesus e ficou curado. Mas Jesus caminhando, as pessoas, de apenas tocar na veste do Senhor, ficavam curadas. Por quê? Porque nós somos os prediletos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se você pensa que Deus te esqueceu, isso é uma grande tentação. Deus não te esqueceu. Você que está pedindo uma graça há muito tempo, e parece que a graça não vem, e você já chegou a pensar, parece que Deus não me escuta. Deus te escuta sim. Ele não se esquece de você. Você é importante para Deus. A hora vai chegar. Calma. Aguenta firme. Há quanto tempo você está pedindo essa graça? 10 anos? Você aguentou 10 anos, aguenta um pouco mais. Não tem 10 anos não, tem só 5. Olha aí, tem gente que aguentou 10. Calma. Uma das maiores vitórias do demônio é colocar na cabeça do ser humano que nós não somos importantes para Deus. Que Deus se importa mais com, as tartarugas, ou então o urso polar da Antártica, do que com você. É mentira. Você é criatura amada por Deus. Ele se importa com você. Mas eu estou passando por uma dificuldade. Eu estou sofrendo. Olha, se alguma coisa te faz sofrer, também faz Deus sofrer. Essa semana eu estava meditando sobre o pecado. Por que Deus não gosta do pecado? Nenhum pecado pode ofender a Deus. Sabia? A humanidade está pecando desde que Adão e Eva cometeram o pecado lá no paraíso. E nenhum desses pecados foi capaz ou será capaz de atingir diretamente a Deus. Não. Nenhum pecado pode machucar Deus. Nenhum pecado pode ser um tapa na cara de Deus. Mas então por que Deus não gosta do pecado? Porque o pecado machuca você. E você é a extensão do coração de Deus. Então quando você é machucado, Deus se sente machucado. Quando o pecado tira a tua paz e te deixa triste, Deus fica triste. Não por causa do pecado, mas porque o pecado fez um filho, uma filha amada de Deus triste. Deus não pode ficar parado ao ver um filho sofrendo. Vocês que são pais sabem disso. Se o seu filho está com alguma coisa, você se inquieta junto. Tem mãe que fala assim, não, se eu pudesse arrancar o sofrimento dele e colocar em mim, eu preferiria para não ver meu filho sofrendo. A mesma coisa é Deus. Então o pecado faz você sofrer. O pecado te rouba a paz. O pecado te afasta da bênção. E isso sim entristece. Isso sim é um tapa na cara de Deus. Isso sim ofende a Deus. Isso sim arranca pedaço de Deus. Por quê? Porque Ele te ama. Então entenda bem, não é que Deus tem medinho do pecado.
Não. O poder de Deus é tão grande que pode pegar todos os pecados do mundo, fazer assim e transformá-los em ocasião de conversão para um monte de gente. Deus não tem medo do pecado. O pecado não pode fazer nada com Deus. Mas o pecado pode machucar quem Deus ama. E se você vê alguém que você ama sofrendo, você sofre junto. Aliás, tem gente que até sofre mais. Sofre mais. Quem aqui não ouviu aquela história da mãe, né, quando vai dar uma peia, né, fala assim, vai doer mais em mim do que em você. Quando a gente é criança, fala assim, será? Que toda mãe nasce com um dom impressionante de mira, né? Pega o chinelo havaiano assim, se ela fosse para a Olimpíada, ia ganhar de tiro ao alvo. Tum! E até acerta bem na beirada da orelha. E na hora que chama para ele, você olha, senta aqui agora, eu vou bater em você. Mas vai doer mais em mim do que em você. Quando estamos na posição de quem apanha, a gente fala assim, mentira. Mas a mãe que ama, na hora que corrige, sabendo que o filho vai chorar, ela sente nela, de verdade, aquela dor. E, aliás, se uma mãe corrige um filho, se um pai bate no filho para corrigir e não sente dor, você está batendo do jeito errado. Ai, padre, agora tem a lei que não pode bater nas crianças. Eu não estou mandando ninguém bater em ninguém. Mas a correção ajuda. Quem aqui já recebeu umas boas palmadas da mãe ou do pai? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Doeu? Doeu, né? Mas agora que você está adulto, foi bom ou não foi? Te educou, não foi? Padre, naquela hora não foi bom, não. Mas hoje, nossa, quanta coisa eu aprendi. Agora estamos vendo aí filhos matando pais, menino de 18 anos dando birra porque o pai não deu o carro para ele. Faltou o quê? Umas boas havaianadas no traseiro. Faltou mesmo. Ah, padre, então quer dizer que pode bater? Não. O que eu quero explicar é o seguinte. O jeito correto de corrigir é quando você corrige por amor, não por raiva. Quando o pai ou a mãe desconta a raiva batendo na criança, ali é um pecado. Se você corrige seu filho, dá uma palmada nele, porque você estava com raiva, ele te irritou, e você ali no fervor da raiva, você pá! Ali é pecado. Você não bateu para corrigir, você bateu para desafogar teu sentimento, está errado. Agora, se o menino fez coisa errada, e você depois chama ele para conversar, e dá um castigo, aí é diferente, está com sangue frio, né? Não sei quem foi que contou esses dias que era assim, que ia viajar. Aí a mãe falava para o menino, olha, se você me passar vergonha na casa do fulano, quando chegar em casa você vai apanhar. Aí eles foram lá e o menino pintou e bordou, subiu até em cima da mesa do jantar, sapateou, faltou dançar samba, quebrou as taças da família, e a mãe olhando assim, e a mãe se contendo, né? Estava explodindo de raiva, claro, de vergonha, mas estava na casa dos outros, e a mãe segurando, e as crianças olharam para a mãe e falaram assim, não vai bater não, vai bater não. Terminou o jantar, pegou os meninos, colocou no carro, calado. Chegou em casa, calado. Boa noite, mãe. Boa noite. Bença, mãe. Bença, pai. Deus abençoe. Era meia-noite e tanto, não viu? No outro dia, na hora do café, vem aqui. Senta aqui. Lembra que eu falei ontem, catatim, patatá, catatum, tapadá, tatatá? Pois é, agora vocês vão apanhar. Eu ouvi essa história e pensei, está correto, porque não foi no fervor da emoção. Porque, olha gente, se um filho meu sobe na mesa e sapateia e dá chilique lá, chega coça aqui assim, moleque, né? Só que pode ser que nessa hora não foi uma educação, foi uma raiva que explodiu, e isso não é bom.
Se você explode de raiva no seu filho, você está ensinando o seu filho a ser explosivo. Está ensinando o seu filho a ser imediatista, a responder conforme a emoção, a agir pela emoção. E quantas pessoas fazem burrada quando agem pela emoção? Então esse exemplo eu gostei. Não, foi em casa, eles dormiram e falaram assim, a mãe esqueceu. Próxima vez que a gente for lá, a gente vai quebrar a cozinha toda da mulher, né? No outro dia, foi um samba canção bonito. Os meninos, enquanto a mãe contava isso, os filhos estavam presentes e eu vendo a reação dos filhos, que agora já têm filhos. A educação foi boa, gerou pessoas de valor. Né? Deus, nosso Pai, Ele olha para nós e muitas vezes, para nos educar, permite certas coisas. Não porque Ele está com raiva. Ele ama tanto que Ele corrige dessa forma. Alguém perguntou para mim na comunidade, como é que é esse negócio aqui? Deus castiga. Deus castiga, como é que é isso? Deus castiga? Não, o simples fato de Deus deixar você fazer o seu capricho já é um castigo. Quando você quer uma coisa, insiste com aquilo e é uma coisa errada. E você vai, faz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, depois vem a consequência psicológica, a consequência fisiológica, a consequência econômica, a consequência social. Você pensa assim, nossa, se eu pudesse ter evitado, pronto, já aprendeu a lição. O fato de Deus deixar você ali já é um castigo. Que Ele podia fazer como minha mãe fazia, né? Pegar na orelha, vem aqui, menino, vem aqui. Aí, mãe, vem aqui. Conselho que minha mãe sempre dizia para mim. Não corre que é pior. Nunca esqueci desse conselho. Hoje, nessa liturgia tão linda, que tem como centro, o centro da pregação de hoje é essa. Deus te ama, você é criatura linda das mãos de Deus, e Ele quer o teu bem, quer o teu bem. Assim como Jesus exalava cura para as pessoas ali, o mesmo Jesus está aqui, hoje, e quer também visitar você e trazer para o teu coração essa certeza de que você é filho, filha, amados por Deus. Deus te ama com amor eterno. Eu não sei se consegue aquela música do... O Pai é o que ama. Está aí? Transmimento de pensação, né? Então, traz aqui para eu tocar. Vou pedir a Deus. Eu sou criatura linda das mãos de Deus. É tão bonito ver isso. Até aquela pessoa que é feia, é bonita para Deus. Outro dia eu vi um casal, gente. Não vou falar onde não, mas foi aqui uma cidade aqui perto. Mas o rapaz era tão feio. Mas tão feio. Tão feio que eu fiquei com dó dele, tadinho. Mas estava com uma namorada tão bonita, eu falei assim, Deus existe. Deus existe. Um cabra feio desse aqui, encontrar uma moça bonita, é porque é amado por Deus mesmo, porque só pode ser Deus, não tem jeito. Aí você pergunta para a moça, não, ele é lindo, mas Deus, amor é cego mesmo, né? Estou falando de maneira jocosa, mas é para te dizer que, mesmo aquela pessoa que já escutou tantas vezes dizer, você não vale um prato que come. Não, você vale. Você vale. Traz uma a tábua, né? Não, pôr aqui. Você vale muito. Você vale mais do que um tatu. Ainda que a lei diga o contrário. Você vale mais do que um tatu. Você vale mais do que o mico-leão dourado. Porque você é criatura amada por Deus. Deus estava feliz quando te criou. Te fez bem feito. Te deu tudo. Vida, saúde. Colocou tudo o necessário para você se desenvolver. Padre, mas ao longo da vida eu não consegui desenvolver um monte de coisa. Não se preocupe. A capacidade Deus te deu. Deus te deu. Aquele cantor famoso aí, que eu gosto muito dele, o Andrea Bocelli, né? Eu conheci o pároco dele lá na Toscana. Queria ser jogador de futebol.
uma bolada, atingiu uma bolada na testa, pum, ficou cego. Alguém poderia pensar, pronto, desgraçou a vida do moleque. Como ele não podia ver, ele desenvolveu o ouvido e a voz. Um dos cantores mais famosos do mundo, cego, completamente cego. Não vê nada, mas canta melhor do que não tem, um dos melhores cantores. Por quê? Porque a criatura de Deus